Boa noite, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com alegria que nós estamos retomando as nossas meditações semanais na Palavra de Deus. Hoje, dia 18 de abril de 2022. Na semana passada eu não consegui postar para vocês um vídeo no dia 11. Estava em viagem a serviço para o sul do país. Graças a Deus foi tudo na bênção, mas muita correria, então não consegui parar para fazer o comentário bíblico. Mas hoje nós estamos retomando, no dia 18, e hoje nós estamos fazendo a leitura de 2 Reis, os capítulos 14 a 16. Eu quero comentar com você um pouco sobre o capítulo 16, algo que me chamou a atenção na leitura de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, e eu convido você a se inscrever no nosso canal Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho. Amém? Então, hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 16 de 2 Reis. Eu vou resumir aqui uma parte, depois vou ler o restante do trecho que eu quero destacar hoje. E esse capítulo ele fala do reinado de Acais, o rei Acais de Judá, né? E ele descreve esse rei como alguém que tomou posse do reino aos 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém. E ele não fez o que era correto diante do Senhor, como Davi, seu pai, né? Não que ele era filho direto de Davi, mas era da descendência de Davi, do rei Davi. E a Bíblia ressalta que ele não andou nos caminhos do patriarca, né, de Davi, mas fez coisas erradas, e a Bíblia diz que ele andou no caminho dos reis de Israel, dos reis do reino do norte, que eram ímpios, iníquos, não temiam ao Senhor. E diz que Acais até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então ele fez muita coisa bárbara, muita coisa terrível durante o seu reinado, né? Durante os seus 16 anos de reinado. Ele não temeu ao Senhor e seguiu na mesma idolatria que havia no reino do norte. E aí a Bíblia vai contando também que ele, nas suas guerras, ele pediu socorro aos assírios, né? E se submeteu à influência de Tiglat-Pileser, rei da Síria, né? Se colocando como servo daquele rei e entregando os tesouros de Israel, de Judá, nas mãos daquele rei. E a Bíblia diz que Acais foi a Damasco para se encontrar com esse rei. E aqui eu quero ler esse trecho que foi o que me destacou. Diz a partir do versículo 10 do capítulo 16: Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar de bronze tirou de sobre os bois que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também
o passadiço coberto para os no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. O que me chamou a atenção aqui foram essas mudanças feitas pelo rei Acais, e a Bíblia enfatiza, por causa do rei da Assíria. Então, o nível de submissão dele foi tão grande que mesmo aquelas coisas que haviam sido ordenadas por Deus, ele mexeu por conta da submissão a um homem, por causa da influência de um homem, né? E ele simplesmente desprezou o altar de bronze e construiu um altar que ele achou bonito lá na Assíria e mandou a planta para que o sacerdote fizesse. E quando ele chegou de viagem, o altar novo, chamado Grande Altar, ou o meu altar, né? Ele falando, é que foi usado para as ofertas de sacrifícios que o Senhor havia ordenado. E aí uma pergunta simples, básica, que se faz é, o Senhor mandou fazer isso? Né? Será que essa ordem partiu de Deus, de mudar o altar, de construir um grande altar segundo o modelo que ele tinha visto num lugar estranho? E a Bíblia deixa aqui claro que isso não partiu do Senhor. Essa ideia brilhante não partiu do Senhor, partiu do próprio Acais por causa do rei da Assíria. Então veja que essa submissão foi tão grande que ele adotou os costumes e as referências estéticas, as referências de culto que o rei da Assíria tinha, né? Eu fiquei meditando nisso e pensando, fazendo um paralelo com muitas vezes o que se faz nos dias de hoje. Por conta de aparências, por conta de conveniências, por conta de coisas que possam parecer melhores aos olhos de terceiros, despreza-se o que Deus já ordenou para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus, para a vida de cada um de nós. Isso é um alerta, é um cuidado que a gente tem que ter desde o nível pessoal até o nível de congregação, de denominação inteira que seja, né, de corpo de Cristo, né, como um todo, como uma multidão de pessoas. Porque se nós pautarmos a nossa vida por aquilo que os reis da Assíria, por aí, a opinião de fora, diz ou pensa, nós não vamos ser prósperos, né? Se a gente adequar nossa vida àquilo que os outros pensam, nós não vamos prosperar naquilo para o qual Deus nos chamou e já nos constituiu. Deus já ordenou um altar. Se você for rever a história bíblica, você vai ver que esse modelo de altar de bronze que Deus ordenou que fosse feito, não foi um modelo humano. A Bíblia diz lá em Êxodo, né, que Moisés, durante a sua comunhão com Deus no monte, ele recebeu do céu todo o modelo que deveria ser erguido. Primeiro do tabernáculo do deserto, e aqueles utensílios passaram para o templo, né, de Salomão, erguido fisicamente algumas centenas de anos depois do tabernáculo. Então esse modelo de altar que foi desprezado aqui era um modelo celestial. Era um modelo dado por Deus, que o rei Acais desprezou por questões de conveniência humana. E isso é um alerta para nós, porque Deus já nos deu um altar. Deus já nos deu um modelo, uma forma de adoração, de comunhão com Ele. E essa comunhão é em espírito e em verdade. Os altares eram muito simples, né? Antes de ter esse altar, a Bíblia diz que os altares deveriam ser feitos de pedras toscas, né? Pedras brutas, em que não se deveria manejar instrumentos de ferro. Ou seja, a beleza da comunhão não é sobre o altar, não é sobre a estrutura, né, que suporta a glória. A beleza da comunhão é a própria glória, né?
Deus não quer que nada entre em competição com a sua presença e com a sua manifestação. Então, muitas vezes, por conta de uma boa intenção ou de uma conveniência de se parecer mais agradável aos olhos humanos, a gente enche o altar de Deus de muita coisa, né? A gente firula muita coisa, a gente coloca muito instrumento, muita luz, muita fumaça, muito não sei o quê, muita... E na verdade não precisa disso, né? Não estou dizendo aqui que você não possa usar isso, mas será que realmente tudo isso é necessário, faz mesmo diferença, né? Então a gente tem que ficar assim alerta, porque às vezes a gente embeleza tanto o envelope que a gente lê apressadamente o conteúdo da carta. A gente não aproveita a essência da adoração, porque a gente embeleza muito a forma. Eu me lembro agora de uns queridos irmãos de uma igreja que eu conheci em Goiânia, há cerca de 2 anos atrás, que eles cantavam um cântico muito interessante, muito forte. E esse cântico dizia que Deus não precisa de tantos móveis, de tantas formas, de tantas coisas. Não são tão importantes assim os móveis, a decoração, etc. E o que Deus quer realmente na sua igreja, no seu povo, é uma mesa com muitas cadeiras. Uma mesa com muitas cadeiras, para que venham todos os excluídos, os oprimidos, os cativos, os amargurados de espírito, venham todos para esta mesa do Rei com muitas cadeiras. Uma mesa com muitas cadeiras é para receber uma família de muitos filhos. Então, os altares que nós, como povo de Deus, precisamos construir são altares assim, que resgatem a essência daquilo que Deus já nos mostrou no monte. A gente não precisa inovar, a gente não precisa inventar moda, a gente não precisa fazer algo para parecer bonito para os assírios, para quem é de fora, ficar mais aceitável. O que a gente precisa é restaurar o genuíno e verdadeiro altar de adoração na nossa vida. Porque aí a glória do Senhor vai se manifestar e vai se mover. E é ela que atrai, que cura, que converte, que salva, que realiza o sobrenatural que nós, seres humanos, não somos capazes de fazer. Então, construa altares simples na sua vida e altares ordenados por Deus. Mantenha, como diz 2 Coríntios 11, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E aí você vai ver que só a glória do Senhor é que importa e que vai se manifestar neste altar. Então, essa reflexão me fez pensar nisso, nesse altar genuíno ordenado por Deus para a nossa vida. Por esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu e também com um irmão que congrega numa congregação aqui no Plano Piloto em Brasília. E a gente estava falando o seguinte, olha, nós passamos por essa pandemia, nós tínhamos estruturas de igreja bem amplas, né, e bem complexas. Nós tínhamos uma caminhada de igreja bem complexa, isso falando em termos gerais, né, de corpo de Cristo aqui no Brasil. E veio esse chacoalhão da pandemia, e as pessoas do dia para a noite tiveram que se adaptar à sua caminhada, muitas não conseguiram, outras ainda estão se restabelecendo, e outras permaneceram firmes. E o que eu vejo, irmãos, é o seguinte, se nós quisermos reproduzir agora, nesse pós-pandemia, os mesmos modelos de igreja que nós tínhamos antes, baseados em estruturas, em altares vistosos, em custos, em programas pesados, né? Em programações, em agendas pesadas. Não é esse o tipo de igreja, não é esse o tipo de altar, de povo de Deus que nós precisamos hoje em dia. O que as pessoas precisam hoje em dia são de altares simples, de pedras simples. O que as pessoas precisam hoje em dia são de igrejas que sejam corpo e que sejam família. Que tenham essa sensação, essa
essa percepção de corpo de Cristo, que são membros uns dos outros, que realmente a vida flui no corpo de Cristo. A vida que está no cabeça, ela precisa fluir no corpo, né? Então, cada membro é importante, cada pessoa tem algo a contribuir no corpo. Isso é mais do que um discurso vazio, do que uma frase bonita. Isso é uma realidade, e é glorioso quando se vive igreja como corpo de Cristo. De fato, onde aquilo que Paulo falou lá para os coríntios, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem outra língua, e seja tudo feito para edificação. Veja que diversidade e que riqueza existe no corpo de Cristo. Paulo aí, numa tacada só, deu uma lista que não é uma lista terminativa, de 4 maneiras de manifestação de Deus por meio do corpo. Salmo, doutrina, revelação, outra língua. E depois ele vai falando de profecia, de interpretação, de toda aquela diversidade, riqueza e maravilha de dons espirituais fluindo no meio do corpo. E coroa tudo isso com o dom supremo, que é o amor. Né? Então, veja a riqueza que existe no corpo. E nós precisamos também resgatar esse senso de família. Eu quero dar um testemunho aqui que eu tenho vivido isso nesses dias. Por esses dias eu precisei vender o meu carro, né? Para honrar um compromisso, uma pendência financeira que já vinha há algum tempo, alguns anos, na verdade. Eu precisei vender o meu carro para honrar essa pendência. E graças a Deus essa pendência foi honrada. E eu quero testemunhar aqui e honrar a família eterna que, graças a Deus, eu tenho em Cristo, que tem servido a mim e a minha família com seus veículos, né? Sempre que eu preciso, né, eu sei que posso contar com irmãos da minha família eterna para me assistir nas horas de necessidade. E eu posso dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado, porque Ele está me apacentando pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus. Então, queridos, é coisa muito prática e muito simples, ser corpo e ser família eterna de Deus. É esse tipo de altar, de caminhada que Deus quer que nós tenhamos como igreja nesses dias. Então, hoje em dia, né, pós-pandemia, nós precisamos de pessoas que vivam isso, pessoas que ajam como o corpo de Cristo de fato, né? Não é tão importante o altar, a estrutura, se tem templo ou se não tem templo, se tem local ou se não tem local, se tem som ou se não tem som, isso tudo é secundário. Isso tudo, na verdade, pode nos desvirtuar do propósito principal, que é a glória do Senhor em nossas vidas. Então, que eu e você sejamos desafiados a renovar os nossos altares e a trazer o altar ordenado por Deus para o centro da nossa vida de comunhão e de adoração. Amém? Essa foi a meditação que subiu ao meu coração no dia de hoje e eu, com muita graça e humildade, compartilho contigo para que possa fazer sentido na tua vida também. E que caia fogo de Deus sobre todo o altar genuíno, restaurado nesse dia em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por me suportar em amor nesse dia. Sei que a maioria de vocês vai ver esse vídeo amanhã, na terça-feira, mas fica aqui gravado na segunda. Vou postar daqui a pouquinho e assim a gente continua as nossas meditações. E na quinta-feira, se Deus quiser, com a permissão dele, nós vamos continuar na vida, obra e ordem de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana cheia da graça do Senhor e seja luz.